onde que outrora um deserto transformou-se em cidade e primor. É uma joia de fila que essa parte você vai cortar. A cidade onde todos vivemos, aprendamos fiéis defender nosso afeto a ela sagremos e felizes assim hemos ser. Será? Olá compactos, olá pessoal que acompanha o nosso canal, sejam bem-vindos a um vídeo especial do aniversário de Campo Grande. Eu sou Patrícia Souza, sou professora de arte. Mas isso todo mundo já sabe, né, menina? Mas tem novos inscritos no nosso canal que ainda não me conhecem, então eu estou me apresentando. Então, vamos para o nosso vídeo, mas antes, solta a vinheta, produção. Nesse vídeo eu trouxe um recorte da minha aula que eu dou todos os anos. É a mesma temática, só que eu adapto para séries e anos diferentes, tá? O que é essa aula que eu dou? Eu dou essa aula sobre monumentos históricos de Campo Grande, sempre no mês de agosto, em homenagem ao aniversário da cidade. Como que eu faço esse trabalho? Eu passo a parte teórica, então as crianças veem as imagens. Às vezes, antes ou depois de eu passar essa parte teórica, nós trabalhamos uma atividade de desenho em que eu peço para que elas façam o desenho dos monumentos, construções que elas conhecem. Durante 5 anos, fazem 5 anos que eu passo essa mesma aula em comunidades diferentes, com públicos diferentes, e eu cheguei ao seguinte resultado, tá? A maioria das nossas crianças e adolescentes na cidade de Campo Grande não conhecem os monumentos históricos da própria cidade. Ou seja, o repertório patrimonial, cultural e visual dessas crianças é bastante limitado. É claro que a gente tem algumas exceções. Por exemplo, quando eu dava aula no centro da cidade, esse repertório ele era mais extenso. Eles sabiam mais sobre os monumentos históricos do que o público que eu trabalho hoje em dia. Geralmente o público que eu trabalho hoje em dia é um público mais periférico, e então geralmente quando eu peço para eles fazerem essa atividade, desenho que você conhece na sua cidade, eles desenham, basicamente tem uma triangulação que eles conhecem, que é a casa onde moram, então eu desenho uma casa, um supermercado ou algum estabelecimento comercial, a igreja que eles vão e a escola. Esse é o repertório das minhas crianças, dos meus alunos, hoje em dia na cidade de Campo Grande. Eu acredito que isso é uma realidade em todo o país, tá? Isso tem a ver com questões culturais e sociais. Bom, então vamos para a parte teórica, que seria a aula que eu daria, que é sobre monumentos históricos. E o primeiro monumento que eu vou citar é o monumento mais atual dessa lista, tá? O monumento que eu vou citar, o primeiro, é o monumento chamado Monumento aos Pioneiros, também conhecido como Carro de Boi. E eu vou ler para vocês um trechinho do que a gente encontra lá no site da Sectur, que é o site de turismo, né, Secretaria de Turismo da cidade de Campo Grande. Vocês podem acompanhar, eu vou deixar o link na descrição, tá? Sobre o Monumento dos Pioneiros, o que é esse monumento? Vocês vão observar nas imagens, é um amplo painel instalado na confluência dos córregos Prosa e Segredo. Nossa cidade foi construída sobre esses dois córregos, né? Na verdade são 4 córregos, mas esses são os córregos que passam perto desse monumento. É um registro histórico do início da ocupação urbana de Campo Grande, tá? Por volta do ano de 1872. O que acontece? O fundador, o José Antônio Pereira, veio de carro de boi, né, em sua segunda viagem, que ele veio reconhecer o local, e depois ele trouxe familiares, a família dele e escravos, tá, gente? Que a gente tá numa época aqui que ainda havia escravidão, tá? O fundador e sua família iniciaram ali a formação do povoado, construíram os primeiros ranchos, né, as primeiras casas, no local então conhecido como Mato Cortado. O monumento, agora falando do monumento mesmo, ele mede 10 metros por 5 centímetros,
Foi inaugurado em 1996, para vocês verem que ele é o mais atual, tá? Eu vou explicar depois por quê. Mais atual. Na Praça Nelly Martins, junto com a implantação do Parque Florestal Antônio de Albuquerque. Se esse nome é estranho para vocês, esse parque também é conhecido como Horto Florestal, tá? Então é ali pertinho do Horto Florestal. A obra, idealizada pelas artistas plásticas Neide Ono e Marisa Oshiro Tibana, é composta por peças fundidas em alumínio e metal dourado sobre fundo de granito preto. Tem imagens na internet desse monumento todo pichado, tá, gente? Acontece, né? A relação com a urbanidade, né? Partindo para o nosso segundo monumento, esse monumento é uma casa e também foi a morada de uma família bastante importante dentro da cidade de Campo Grande, tá? A gente está falando da Morada dos Baís, né? Também conhecida como Morada dos Baís, inicialmente foi uma residência, depois virou pousada Pimentel, e atualmente abriga um espaço cultural, que é onde nós recebemos, a cidade recebe, exposições e outros eventos. É conhecida hoje como Sesc Morada dos Baís, tá? É um monumento bastante icônico na cidade de Campo Grande, tá? A casona amarela ali, né? Ali no centro da cidade. É cercado de muitas histórias, inclusive histórias fantasmagóricas, tá? Dizem que o patriarca da família, Bernardo Franco Baís, mandou trazer da Itália telhas de ardósia. Ardósia é uma pedra, tá, gente? Não chega a ser semi-preciosa, mas é uma pedra cara. Essa casa foi a primeira casa de alvenaria da vila de Santo Antônio. Corrija aí na legenda pra mim qual foi o primeiro nome de Campo Grande depois, porque não se chamou Campo Grande inicialmente, né? Tinha outro nome. Então foi a primeira casa de alvenaria, certo, da cidade. E o Bernardo, como ele era um homem bastante influente na cidade, ele solicitou, quando veio a linha férrea, que o trem passasse na frente da casa dele, tá? Porque ele amava o trem. E, infelizmente, isso é o que causou a morte dele aos 77 anos de idade, quando ele caminhava pelos trilhos do trem e ele não ouviu o apito do trem e foi atropelado, infelizmente. Tá? O trilho tá lá até hoje, não foi retirado, mesmo não tendo mais trem passando por dentro da cidade, tá? Lídia Baís, que é considerada a nossa primeira artista. Quando eu falo primeira artista, é a primeira de todas, né? A primeira artista mulher, a primeira artista de Campo Grande, tá? Morou nessa casa e ela pintou um painel nessa casa também, que tá até hoje. Vocês podem observar nas imagens. Nas imagens a gente observa não só o painel, algumas pinturas da Lídia, e também dá pra ver que tá conservado lá na Morada dos Baís a cama que a Lídia morava. Então dá pra ter um pouquinho da parte física da Lídia ali conservada nos móveis dela e tal. E dá pra ver que a cama dela é bem pequena, porque a Lídia era bem pequenininha, bem baixinha, menor do que eu, inclusive. Se você quiser saber mais sobre a Morada dos Baís, eu vou deixar também o link da Sectur aqui, que lá no site da Sectur tem uma linha histórica por todos os momentos que esse monumento histórico passou. E se você quiser saber mais sobre Lídia Baís, eu recomendo a leitura do livro Lídia Baís, Arte, Vida e Metamorfose, da historiadora Fernanda Reis. Se você não tiver acesso ao livro, se você colocar no Google Lídia Baís, Fernanda Reis, você vai ter acesso aos artigos da Fernanda, que são incríveis, e vale muito a pena conhecer essa grande artista que foi a Lídia Baís. E também nós temos, a gente pode deixar o card ou o link na descrição de uma resenha que eu fiz de uma das obras da Lídia Baís, um micróbio da Fusarca. É um especial Halloween, nosso primeiro especial Halloween. Então, se você quiser saber mais sobre esse artista, nunca ouviu falar, é de outra cidade, vai lá conferir, tá bom? Então, passando para o nosso próximo monumento, nós temos o Relógio Central, também conhecido como Relógio da 14, também conhecido como Relógio Central Renato Barbosa Rezende. Eu vou ler porque esse relógio ele tem várias reviravoltas, então eu vou ler para vocês aqui. Ele foi inaugurado
em 1933, que foi um ano marco dentro da cidade de Campo Grande, que a gente teve um boom na urbanização da cidade. Então, as ruas foram demarcadas mais ou menos como estão hoje em dia. Foram construídos 2 grandes monumentos, eu vou citar os 2 nessa lista. Então, o relógio ele foi inaugurado em 1933, na esquina da Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho, certo? Sendo considerado um monumento símbolo de progresso, ponto de referência. Vamos ali se encontrar? É perto do relógio da 14. Né, gente? Não tinha WhatsApp, então a conversa era essa. Então foi um marco na cidade, a construção lá em 1933. E aí, vou ler pra vocês porque tem várias reviravoltas, como eu havia dito, certo? Aí, em 1970, esse relógio ele foi demolido, tá? Por quê? O trânsito, né? Para deixar o trânsito mais fluido e tal. Em 1970 já tinha mais pessoas vivendo na cidade, mais habitantes, então o relógio foi destruído, tá? E ele só foi refeito, né? Aí que a gente tem uma réplica no ano de 2000, só que ele não foi feito no mesmo lugar, tá? Foi feita uma réplica que foi colocada na quadra de baixo de onde ficava o original, certo? Hoje em dia ele fica na Rua Calógeras com Afonso Pena. E ano passado teve ano passado terminou, né? Mas teve uma reforma no centro da cidade. E o que acontece? Eu rio porque, ai gente, tá bom, né? Quem teve essa ideia arrasou, mas enfim. Foi feito um monumento que faz alusão ao local onde estava originalmente. Vocês vão ver na foto que ele é todo moderno, ele é vazado, ele é de metal e tal. Diz que é moderno, né? Olha o shade. Então agora o centro da cidade tem 2 relógios. Um que é esse monumento que é mais uma escultura e tal, moderno, de ferro. E o outro relógio fica numa quadra abaixo, tá? E por último, mas não menos importante, nós temos o obelisco. Gente, o obelisco, ele é um tipo de construção que vem lá da Mesopotâmia, do Egito. Ele é descendente das primeiras construções que o ser humano fez, arquitetônicas, sabe? Os menires. O obelisco, ele é um descendente dos menires. E eu acredito que muitas cidades do Brasil têm um obelisco, muitas cidades do mundo têm obeliscos marcando pontos principais de suas cidades. E Campo Grande não fica de fora, também tem um obelisco, tá? E ele foi inaugurado no mesmo ano que foi inaugurado pela primeira vez o relógio central, tá? Então, o ano de 1933, tá? Foi projetado pelo engenheiro Newton Cavalcante. Ele foi erguido em homenagem aos fundadores da cidade, né? A construção possui um medalhão com a efígie. É um medalhão com a cara do fundador, tá? Certo? Do José Antônio Pereira, que é considerado o fundador de Campo Grande. E ele é tombado como patrimônio histórico do município de Campo Grande, tá? Ele é localizado ali na Avenida Afonso Pena com a Rua José Antônio, certo? Gente, Campo Grande tem vários monumentos, várias esculturas, tem pinturas pela cidade inteira. Dessas aí a gente pode citar o sobazão da feira, né? Tem vídeo no canal com Cleir, se você quiser saber mais sobre o sobá da feira, pode conferir. Tem vídeo aqui no nosso canal. Tem o Índio Guaicuru, lá no Parque das Nações Indígenas. Tem o Aquário do Pantanal. Esse não. Enfim, tem diversos momentos da cidade de Campo Grande. E eu espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre eles. Mais uma vez eu recomendo que vocês, se quiserem ter mais acesso a informações, pesquisem no site da Sectur. Se você quiser saber mais ainda, tem o arquivo Arca, tá? Esse arquivo tá disponível. Vai passar aqui onde está disponível, porque eu não lembro onde é que ele tá. Mas esse arquivo Arca, ele é o principal arquivo histórico da cidade de Campo Grande, para você saber sobre esses monumentos históricos. Então, obrigada pelos 1000 inscritos, né? Sejam bem-vindos, mais uma vez, novos inscritos. E se você está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal.
tá? Que a gente fala de várias coisas, sobre arte, sobre um pouquinho de arquitetura às vezes e sobre a cultura da cidade de Campo Grande. Um beijo e até a próxima. E não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais.